Eles são xingados, muitas vezes agredidos pela torcida e pelos jogadores. Mas não pense que a vida de árbitro é sempre assim, ainda mais se ele for considerado o mais bonito do Brasil. Diego Pombo já apitou jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro, eleito galã dos gramados e agora um dos participantes de A Fazenda. A beleza do árbitro mexe com o coração das mulheres. Na Fazenda, então, ele já coloca em teste a fidelidade de uma pioa. Você é um bom menino, é um bom partido, mas eu tô enrolada, tô namorando. Diego não tem namorada, mas já avisou que a mãe é ciumenta. Na porta do estádio tinham 10 mulheres, mais ou menos. E aí passou o primeiro ônibus e elas lá. Passou o segundo ônibus dos atletas e elas não saíram de lá. Só foram embora quando eu passei. Conta a minha mãe. Né? Aí minha mãe brincou, ela falou com meu pai assim, essa aí não é São Maria Esteira não, São Maria Pia. Mesmo de longe, Dona Rosângela está de olho em tudo. Basta o reality começar e lá está a família toda reunida para torcer pelo peão. Diego Pombo com a chave na mão. Diego Pombo também chegou na cabine. Será que Diego vai dar conta do recado? Não vejo empecilho não, ele consegue se adaptar fácil e ele também está acostumado a acordar cedo, e isso eu acredito que ele tira de letra aí. O que pode tirar ele do sério é algum atentado à honra dele. Isso aí ele preserva muito. Isso aí pode fazer com que ele saia do sério. E se rolar algum romance? Se rolar uma atração, rolar uma afinidade, não tem problema nenhum com isso. Aí é uma escolha dele, não adianta a mãe escolher, quem tem que ver isso aí é ele. Bom, deve acontecer algumas coisas na casa, agora com quem ainda está prematuro. Lá na Fazenda, Diego Pombo continua solteiro. Mas e fora dela, será que os árbitros são muito paquerados? Quem vai revelar isso pra gente é o Flávio Rodrigues de Souza. Flávio tem 31 anos, 1,79 de altura, 83 quilos. No campo, já apitou jogos dos principais times do Brasil. É difícil às vezes, né? Porque tem todo aquele cenário contra o árbitro, né? Que criam contra o árbitro, mas existem situações onde nós somos paquerados também e a gente acaba sendo elogiado também. Geralmente, como que a mulher aborda? Tem algumas pessoas que elas têm acesso, né, nos interiores dos estádios. Normalmente elas acabam assim, sendo bem discretas, acabam pedindo para tirar uma foto. Qual foi a situação mais inusitada que aconteceu com você em relação a isso? A relação mais inusitada foi mesmo num jogo onde todo mundo, na saída do campo, os corredores eles são perto das torcidas, né? E chegando assim, né, perto dos corredores, você vê que a torcida inteira ofendendo e tipo um grupo de meninas que pediam para não me xingar. E, enfim, faziam diversos elogios e acabou sendo uma situação bem engraçada, né? Mas não se empolguem, meninas. Quem tentar se aproximar desse juiz aí vai levar cartão vermelho. Pela minha situação hoje, cartão vermelho, né? Talvez se eu fosse solteiro, quem sabe, né? Vai namorando? Namorando sem chance, não tem como. Sim, temos que ser fiel, né? Pelo jeito, a namorada de Flávio é uma sortuda. Tem muito homem por aí que é popular, chama atenção por onde passa, mas se considera pegador. Macho versus homem. Você sabe a diferença entre eles? Descubra agora na Escola do Amor. 1,88 m de altura, 87 quilos. Cabelos castanhos, pele morena. O modelo internacional Miro Moreira poderia ser o estereótipo do machão brasileiro, mas ao contrário, ele faz o tipo sensível e cavalheiro. Pelo menos, é isso que ele diz. A gente tem que ser cavalheiro com a mulher, né? Mas apesar desse jeito calmo, tranquilo, o bonitão admite que já perdeu a cabeça. Quem já não deu uma de machão também, vai? Todo mundo é humano, né? A gente erra, né? Com os erros a gente vai aprendendo.
E quem experimentou a fúria do modelo foi Tel Becker. Participante da primeira edição da Fazenda, Miro não aguentou a pressão e teve que ser contido pelos colegas de confinamento. Quem assistiu viu que chegou realmente num extremo, assim, num limite muito grande, né? De estresse lá. Mas eu acho que mesmo assim poderia ter saído dali, ter ido conversar com as ovelhinhas ali, não sei. Mas não é necessário chegar a esse ponto. Mas as brigas não pararam por aí. Depois de levar uma chicotada do peão Dado Dolabella, ele perdeu a paciência. Tá louco? Já com as mulheres, você era o cara bonzinho, carinhoso, que ajudava elas. Você é assim também no dia a dia? Ah, é assim, é difícil você fazer um papel lá dentro, vai. Eu fiquei quase 40 dias lá. Então não dá pra você ficar fazendo um personagem lá e ficar seguindo, né? Eu fui lá, né? Fui agindo como eu faço sempre na minha casa, com meus amigos, amigável com todo mundo, tentando cantar um pouco de sertanejo super desafinado. Normal. Falar de mim, só que não sei mais assim vai ser. Mas nem sempre ser jovem e bonito são atributos suficientes para se sentir seguro em relação a como tratar uma mulher. Nem minha mãe eu agrado 100%. Para esse psiquiatra, muitos homens estão perdidos quando se trata de atender às expectativas da mulher atual. A mulher é muito responsável por atitudes machistas dos homens. Muitas vezes ela espera, ela estimula e esse homem, de repente, até se afasta do que ele está realmente sentindo para atender essa expectativa. Segundo ele, mesmo com toda a independência, a mulher ainda espera um homem que cuide dela. A mulher não deixou de esperar um homem seguro. Ela quer ter essa segurança de que esse homem seguro vai oferecer para ela um conforto. Bom, até aqui, só eles falaram. E agora que tal ouvir o que elas pensam sobre o que é ser um homem de verdade? Kátia, o que é um homem de verdade para você? Aquele homem presente ali, sabe? Quando você precisa estar ali para te orientar, para te ajudar. Já para Sabrina, o respeito é uma das características mais importantes. Na minha opinião, um homem de verdade, como a Kátia falou, não está relacionado à quantidade de músculos. O homem de verdade, eu acho que está muito mais na cabeça, o jeito de agir, ser um homem seguro, respeitador, companheiro. Eu acho que a mulher, ela procura isso, acima de tudo. E muitos homens confundem ser homem de verdade com ser machista, controlador. E o que dizer dos bombadões? Eles só pensam em ir para academia, musculação, e mulher não quer isso. Eu acho que hoje eles se preocupam mais com a aparência do que com o conteúdo. O que você espera de um homem de verdade? Olha, hoje em dia, o homem para me conquistar, em primeiro lugar, ele tem que ser inteligente. E quando a questão é sobre a dificuldade em encontrar o homem ideal, elas são unânimes em afirmar. Tá sobrando macho, faltando homem de verdade. Eles podem ser altos ou baixos, gordos ou magros, carecas ou cabeludos. O que importa mesmo é que sejam homens de verdade, que sejam homens com H maiúsculo e não com M maiúsculo. Na Escola do Amor de hoje, você vai saber exatamente qual a diferença entre um homem e um macho, e entender como um e o outro funcionam. Inclusive, estaremos conversando com um macho que virou homem, aqui no estúdio. Alunos, acomodem-se no sofá, porque a Escola do Amor já começou. O César e a Aline é um casal que só estão juntos hoje devido à transformação radical do César. Ele é um macho que virou homem. Vamos falar com ele. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Hoje tá bem, né? Hoje sim. Então, César, você era um macho. A gente vai explicar aqui o que a gente quer dizer com essa diferença entre macho e homem. Porque na Escola do Amor, a gente define o macho como aquele ser do sexo masculino. Ele tem o órgão masculino, ele talvez
é capaz de pegar todas as mulheres, mas no departamento de ser homem, de passar segurança para sua mulher, ser fiel, ser um pai de família, ser um bom companheiro, ele deixa a desejar. E era o seu caso, não é isso? Eu não tinha esse pensamento de ser fiel a ela. Meu pensamento era ter ela e ter outras também. E não só isso. Eu ficava com ela, ficava com outras e colocava para ela que ela tinha que aceitar isso, que ela não tinha que reclamar, que ela não tinha que brigar, ela não tinha que falar nada. Tinha que agradecer que pelo menos tinha um pouco de você. Exatamente. Eu falava até para ela, olha, os cientistas dizem que para cada homem tem 7 mulheres, então você tem que levantar a mão para o céu e agradecer que eu estou do seu lado, porque se eu sair do seu lado, tem 7 mulheres aí fora me querendo. Então é melhor você ficar comigo desse jeito do que reclamar. Aline, como você se sentia? É o típico macho, né, Aline? Literalmente, né? Machista em tudo, em tudo, em tudo. Para conversar, para as coisas de casa que não aceitava. E assim, eu gostava, né? Então por isso que eu acabava aceitando. Você gostava que ele impunha. Dele. Mas não da atitude dele? Não. Mas ficava com ele ainda assim? Ficava com ele. A gente sente um pouco, a mulher com o macho se sente segura em algumas coisas, mas para as outras, não. No termo de homem, para atenção, para carinho, não. Só para segurança física, né? Só para isso. E ainda, além disso, tinha o fato dele ser agressivo, né? Você era agressivo com ela. Exatamente, porque às vezes quando eu falava para ela fazer alguma coisa para mim, ou então eu queria ir para um determinado lugar, sair com as minas, né? Assim que a gente fala, vamos sair com a mina. E ela vinha reclamar, então eu batia nela. Falava assim, não, você não tem que falar nada. Você tem que agradecer que eu estou contigo. Eu vou sair com ela, vou dar uns rolês, vou viajar. E sumia, ficava às vezes 3, 4 dias fora de casa, sabe? Nem ligava, nem me importava com ela, não dava atenção para ela. E quando eu voltava, se ela falasse qualquer coisa, eu ainda agredia ela. Ficava nervoso. Se a família falasse qualquer coisa também, ainda agredia a família. Quer dizer, eu tinha a cabeça totalmente virada para o lado do machismo, era muito machão. Eu resolvo, eu faço, eu sou assim, eu sou desse jeito. Às vezes as pessoas vinham me aconselhar, falavam, pô, não faz isso, cuida dela. Eu falo, vocês não sabem de nada, vocês não sabem de nada. E é por isso que tem muito macho, assim como você era, atrás das grades, ou no cemitério, ou sozinho, solitário, porque chegou um dia que a mulher cansou dele, né? Você, felizmente, Aline, ele mudou a tempo, porque eu não creio que você teria aguentado por muito mais tempo, né? Eu pensava em denunciar, mas eu tinha medo, porque assim, da turma dele, ele era o que todos temiam. Então, todo mundo que se dirigia a ele sempre com submissão, com medo. Então, eu era da mesma forma. Porque eu tinha medo de falar qualquer coisa e levar a pior. Porque assim, eu sou assim, né? Eu faço desse jeito, eu falo desse jeito e eu não conseguia mudar a cabeça dele. O que não é correto para a mulher fazer. A gente entende o porquê do medo, afinal ela é mulher, a parte mais frágil, mas existem meios hoje em dia de se tratar do assunto, né? O que é ruim é que quando o macho, ele não trata a mulher, normalmente ele não trata a mulher bem, e a mulher não se valoriza, não reconhece o seu valor e se submete àquilo, ele engrandece, ele fica mais forte. Então, ela acaba também não ajudando nem a ela mesma e nem a ele a mudar ou melhorar como homem, né? É isso mesmo. E assim, eu tinha medo pelo fato dele ser assim, grosso. Tudo que falava para ele, não, você cala a boca. Aquele homem literalmente machista, machão, antigo, quadrado, é assim que hoje eu falo para ele. Eu não dava ouvido, eu não queria nem saber, ela falava. Tempo vocês ficaram nessa situação? 3 anos, mais ou menos. 3 anos, você aguentou isso? 3 anos. Mas aí tudo mudou, né? Mas a gente vai falar depois. Nós vamos saber mais como que você conseguiu praticamente o impossível, Aline. Né? Como que ele mudou de macho para homem. E vamos continuar explorando esse assunto e explicar como que essa transição pode acontecer aqui no programa, né? Bom, nós vamos agora falar com pessoas que têm perguntas para nós e vamos responder esses alunos que querem aprender mais sobre os relacionamentos. Olá, meu nome é Patrícia, eu trabalho
à noite, né? E meu marido trabalha pela manhã, a gente quase não se vê. Eu gostaria de saber como é que faz para apimentar mais a relação, para dar mais um up, porque acaba caindo na rotina e não tá legal desse jeito. Que dica que você tem? A primeira dica é mudar o horário de trabalho. Mas nem sempre é possível isso, né, Renato? Mas o ideal é que eles planejem que isso não perdure por muito tempo, porque é fatal para um relacionamento. Se os dois nunca têm tempo juntos, não se veem, não passam muito tempo juntos, então a relação vai sofrendo, vai desgastando. Mas enquanto isso, eles têm que procurar uma alternativa. Tem que compensar, né? Por exemplo, no seu dia de descanso, no dia dele, provavelmente o sábado vocês estão juntos, ou domingo. Então, nesse dia tem que ser um do outro, né? Então, você procura evitar de fazer coisas nesse dia, marcar, né, médico para visitar a família. Você faz isso nos dias nos horários que ele não está com você. Mas esse dia tem que ser do casal. Isso, marcar hora um com o outro, né? Marcar o tempo, separar o tempo para ficar juntos. Tem que tomar muito cuidado com os ladrões do tempo. O ladrão do tempo é o que rouba o tempo do casal de ficar juntos. Então, o ladrão do tempo, por exemplo, é a televisão. Às vezes fica assim na frente da televisão. O tempo que vocês têm juntos, em vez de conversar, tratar do assunto, vocês ficam vendo televisão que às vezes não vai resolver. Facebook, computador, né? Às vezes saindo com outras pessoas, enfim. Você tem que tomar cuidado com os ladrões do tempo e investir no pouco tempo que vocês têm juntos para ficar investindo na relação, tá bom? Agora, o que é ser um homem de verdade, segundo as celebridades? É o que vamos assistir agora. Hoje estamos na gravação do DVD da dupla Maurício e Mauri. E é nesse repertório romântico que viemos descobrir se existem homens de verdade. Estou com a dupla que canta o amor, mas eu quero saber, o amor é coisa de macho ou coisa de homem? O amor, sem dúvida alguma, é coisa de homem, né? Essa história de macho, nego que fica se mostrando que é macho, não é legal. O amor é, acima de tudo, a coisa mais importante para um casal. Se não tiver amor... E hoje essa turma de agora só quer saber de pegar, só quer beijar na boca, não quer compromisso. Mas eu acho que o amor tem que prevalecer acima de tudo. Qual é a diferença do homem para o macho? Acho que o homem é aquele romântico, né? Que manda flores, né? Que puxa a cadeira para a namorada. E o macho é aquele que fica em academia se aparecendo, paquerando, né? Se cultuando, né? A si próprio. Então, bem diferente o homem do macho. Olha eu aqui te dando mole, vê se me socorre. Percebi que você olha e finge que não vê. Já se apaixonou alguma vez pelos machões, esses bonitos, galanteadores, pegadores? Posso falar? Galanteador e pegador sim, mas bonito. Eu nunca fui muito dos homens bonitos, não. Como assim? O meu marido é o homem mais bonito. E ele é lindo mesmo, já é meu homem lindo, mas eu nunca me apeguei à beleza, não. Eu sempre gostei de homens divertidos, que tivessem bom papo, fossem alegres, que me fizessem rir, que fossem parceiros. Mas eu nunca me apeguei à beleza física, não. Eu acho que eu nunca namorei um homem bonito, não. O homem bonito da minha vida foi meu marido. E foi o completo, né? Bonito, o prato, o pacote completo. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. O que é preciso para ser um homem de verdade? Quando você se apaixona, tem que se entregar de corpo e alma, tem que ser fiel, tem que ter realmente a fidelidade. E esse negócio só de beijar na boca assim, não faz parte do nosso estilo de vida, né? A gente respeita essa molecada de hoje, mas eu acho gostoso curtir o amor verdadeiro, o amor puro, aquela coisa de mandar cartas, aquela coisa de você mandar mensagem pelo SMS. Então, eu acho que importante é isso. E a mulher é algo tão importante para o homem que tem que ser tratada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. A mulher realmente é algo especial para todos nós precisamos dela. Se a gente não cuidar bem, a mulher não é um... Acho que é tão Coisa dos bonitos, lindos, estão por fora, então. Eu odeio barriga tanquinho, sempre odiei, gente.
Eu não acho nada masculino, barriga tanquinho. Homem tem que ter uma barriguinha, um travesseirinho. Estou aqui com o Ari, Feijão, Claudinho. do grupo Negritude Júnior. bem ensaiado. Agora eu quero saber, o Negritude Júnior é macho ou é homem? Homem. Homem, por quê? Porque macaco é macho. Porque o burro é macho. Agora o homem, ele pensa nas atitudes que tem que ter, respeita quem está do seu lado, age com carinho com quem está do seu lado. Não que os outros animais do sexo masculino não façam isso, mas eu acho que o cérebro nos faz pensar e o coração nos faz unir as duas coisas, a emoção e a razão. E os homens trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo, não só com a emoção. O macho, muitas vezes, o homem que se preocupa em ser macho, ele trabalha muito só com a emoção. Ele se preocupa em ter muitas mulheres e se sente macho por isso. E deixa de ser homem. Até que eles não erraram tanto, né? Alguns acertos, né? Às vezes palavras muito genéricas, mas, de fato, a gente vai descobrindo aqui ao longo do programa que ser homem é bem distinto do que ser macho. E, às vezes, no meio da celebridade, a gente tem exemplos ruins disso daí, né? De homens que são mais machos ou procuram mais passar uma figura, uma imagem de homem do que, na verdade, ser homem. E, às vezes, as mulheres não ajudam, né? Elas não contribuem, porque muitas mulheres, só porque ele é um ator, né, um artista, elas se fazem de fáceis, elas querem ter um relacionamento que não tem nem compromisso, muitas vezes, e acaba que o homem fica difícil para ele se comprometer, né? Acaba gerando mais machos, né? Uhum. E menos homens. É verdade. Bom, não existem relações sem problemas. Por isso, para se ter um casamento feliz, é preciso se empenhar para resolvê-los. É o caso da Karina e do Alexandre. Eles estão casados há 7 anos. Estão passando por um momento delicado e é por isso que estão hoje no laboratório. Karina e Alexandre estão casados há 7 anos e parece não haver entendimento entre os dois. Alexandre diz que a mulher não tem paciência com ele nem com os filhos. Já Karina diz que Alexandre chama a sua atenção na frente dos outros e quer que ela faça as coisas sempre do jeito dele. Eu acho você muito nervoso. Uma vez eu falo com você, você fala muito alto comigo e não me entende. E quando eu falo as coisas pra você, você começa a gritar e fica nervoso comigo. E você não entende as palavras que eu quero dizer pra você. E eu vejo do jeito que você conversa com outras pessoas. Você conversa com outras pessoas calmo, entendeu? E quando é comigo, você não tem paciência. Eu gostaria que você tivesse paciência comigo. Você também não me entende. Quando eu começo a falar, você nem bem espera eu terminar de falar, já sabe me atropelando as palavras. E quando termina de falar, você vê que não era daquilo que você estava pensando. Já começa a se irritar antes de eu começar a falar. Que nem você falou que eu quero tudo do meu jeito. Você quer mais do seu... Você quer que eu faça tudo do seu jeito. Você quer que eu faça as coisas do jeito que você quer, da hora que você quer. É porque do meu jeito as coisas dão certo. Do seu jeito, a maioria das vezes não dão certo. Entendeu? Porque você não tem paciência para resolver as coisas. Você não tem calma para resolver as coisas. Às vezes eu peço umas coisas bestas, significantes para você. Você coloca um obstáculo. Peço para você, cara, vamos fazer isso, vai lá para mim resolver. Ah, não, vai você, resolve você. Pô, se eu pudesse resolver, eu iria resolver. Eu não te pedia para você resolver, para fazer. Então, mas você tem que entender, porque tem coisas que você manda eu fazer que eu não consigo resolver mesmo. Só você sabe resolver. Você só trabalha e quer que eu faça tudo. E aí, se eu não fazer, você começa a brigar comigo, começa a chamar atenção. E isso já é umas coisas também que eu não gosto, que você chama muito minha atenção. E principalmente na frente dos outros. Eu não gosto. Mas que eu tento resolver, mas que eu tento aprender, do mesmo jeito você chama minha atenção. É porque Bom, antes dele dar a resposta dele, vamos falar aqui sobre o que a gente já notou. Eles começam reclamando que um não tem paciência com o outro, né? Que ela não deixa ele falar, que ela interrompe e que ele é muito nervoso quando fala com ela, chama a atenção dela na frente dos outros. Ele reclama que ele pede a ela coisas para fazer e ela não faz e ele fica chateado. Enfim, normalmente, quando um casal reclama que um não tem paciência com o outro, não está ouvindo, não está entendendo, está sendo muito nervoso, e às vezes com os outros eles não são assim, é porque essa falta de paciência, esse nervosismo, origina o que os dois estão sentindo a respeito um do outro. Ou seja,
você não está mostrando apreciação por mim, eu estou me sentindo anulado no relacionamento, desrespeitado. Então, é claro, quando eu vou falar com você, eu já vou falar em tom de raiva. Então, o problema não é só o falar em tom de raiva, é o que está causando aquela raiva lá no início. É o que parece que o Alexandre está tendo. Ele sente desrespeitado. Ele se sente desrespeitado porque ele começa a falar com ela e ela não deixa ele terminar o que ele fala. Né? Então, aí é como se tivesse a água subindo, não está conseguindo respirar. Aí é que a pessoa começa a ficar nervosa e irracional. Né? Mas chega também na parte dele, ele não se dá o respeito no sentido de chamar a atenção dela na frente das outras pessoas. Ele está fazendo talvez uma coisa certa da maneira errada. Se você, Alexandre, quer corrigir a sua esposa ou quer mostrar alguma coisa para a sua esposa que você não gostou, tem hora, tem lugar, tem momento para você fazer isso. E não é na frente dos outros, porque aí você vai diminuí-la e, claro, o que você espera dela? Que ela vai gostar, que ela vai abrir um sorriso e agradecer você? Pensa bem sobre isso. Fiz hoje. Eu já fiz ontem. Eu já fiz aquilo ontem. Pô, sendo que todo dia tem que fazer a mesma coisa. A casa bagunça todos os dias, a casa tem que se arrumar todos os dias, tem que se trabalhar, todos os dias tem que se fazer as coisas. Para de ficar chamando minha atenção na frente dos outros. Para de ficar brigando comigo sem motivo. Entendeu? Porque eu tô cansada. Não tem motivo. Não tem motivo. Se não tivesse, eu chamava sua atenção. Você me chama atenção por tudo. Quanto tempo que a gente não sai? Agora me fala. Não tem um dia que a gente não sai. Você não sai, não dá dinheiro pra gente sair e as crianças ficam em casa. Não. Entendeu? Não. Quando tem tempo, não se tem não dinheiro. Tem tempo. Quando nunca tem dinheiro, você nunca tem tempo. Não, você tem tempo. Sábado, domingo você tem tempo sim. Mas não tem dinheiro. Sábado tem. Mas não tem dinheiro. Vê outro programa, a gente vê outro programa. Entendeu? Se a gente não vê programa pra gente, nós vê programa pras crianças. Entendeu? Aí a gente tem que dar razão para a Karina. Né? Porque eles são não somente os dois, mas tem as crianças. Então, tudo bem, idealmente eles iriam num parque de diversão, uma saída, um passeio assim caro, né, que viesse agradar as crianças, mas não precisa sempre custar o dinheiro. Aí é mais uma questão de tempo. Ele disse que quando tem tempo não tem dinheiro. Então, nem sempre precisa ter dinheiro para sair com a família. E ele deixando, negligenciando, né, a esposa, o que acontece? Ela também começa a desrespeitar. Então, ele não dá atenção para ela também não dá a ele o respeito. Aí fica os dois batendo um com o outro assim. Então, você, Alexandre, você tem que começar a dar tempo, fazer tempo. Você não tem tempo? Faça tempo. Quando a gente quer uma coisa, a gente faz tempo, né? Então, faça tempo para ficar com a sua esposa. Vai no parque, faz um piquenique com ela, né? Você não precisa pagar nada, leva o que você tem em casa. E a Karina, ela precisa saber também que não é impondo que ela vai conseguir dele o que ela quer. Porque se você impõe, ele fica querendo se afastar de você, Karina. Ele começa a querer evitar de ficar com você. Então, Alexandre, eu sei que para você, como homem, que trabalha a semana inteira, talvez no sábado ficar sentado no sofá na frente da televisão é uma diversão. Mas para sua esposa e para os seus filhos não é. Se não é para você importante, para eles é. Então você tem que fazer um esforço e fazer isso por eles. Até porque isso vai ajudar para diminuir a irritação que ela sente durante a semana inteira. Então, é investimento que você está fazendo no relacionamento. Lá no assistir o filme. Se você tem o dinheiro, que eu sei que você tem o dinheiro, dava para me levar ele sábado, se você me dá o dinheiro. Não, a maioria das vezes, quando tem dinheiro, já está destinado a alguma coisinha. Já tem que pagar algo, tem que fazer Nunca algo. sobra dinheiro pra gente. Entendeu? Nunca sobra. Que dia vai sobrar? Nunca sobra. Você pega muito o meu pé para arrumar emprego. Você me ajuda, fala, conversa comigo, vou lá, corro atrás, entendeu? E eu faço direito. Você falou que eu faço quase tudo errado. Eu tento fazer o certo, mas quando eu faço o certo, você não vê. Agora eu tô me esforçando no máximo para poder te compreender, entendeu? Porque não é fácil. Sério pra você, não que eu não queira, entendeu? Mas de repente, acaba até descontando, às vezes, você coisa que não tem nada a ver. Você não tem culpa. Isso você não tem culpa. Eu reconheço isso aí. Eu não reconheço o seu valor. Sou sincero. Nunca reconheceu. Tem 7 anos, não reconheço o seu valor. Beleza, porém também não te julgo, não te critico. Você não, imagina. Você critica muito mais do que ajuda mais. Tudo bem, eu não te cobro. Fico quieto na minha. Ok, congela aí.
Esse olhar da Karina diz tudo, não diz? Olha só, ela está olhando para cima, quer dizer, ela está se sentindo como ele não está escutando, não está prestando atenção na conversa dela. Alexandre, todas as vezes, isso é para todos os casais, todas as vezes que vocês estão tentando ter um diálogo, uma conversa, resolver um assunto, e o seu parceiro mostra sinais assim de que está chegando a um nível que ele preferia estar ou ela preferia estar em qualquer lugar, a não ser ali, tendo aquela conversa, é hora de vocês pararem, dar uma pausa, respirar e falar assim, ó, tá bom, eu estou vendo que a gente está se irritando, vamos parar aqui, eu não quero te irritar, eu não quero atacar, então vamos começar de novo, né? Respirar um pouquinho, ou então dar um tempo, uma pausa, 5 minutos, e voltar à conversa, porque desse ponto aí que a Karina está, nessa expressão que ela está, é daí para pior. Então preste bastante atenção, porque é aí que estouram as brigas durante o relacionamento. Agora, outro ponto, Cristiane, é quando ela mencionou que quando ela faz uma coisa certa, ele nunca reconhece, mas quando ela faz errada, ele está pronto para apontar o erro. Esse é um hábito de muitos casais, né? Porque a pessoa normalmente vê só o errado, ela só repara as coisas ruins. Então, Alexandre, você deve apreciar até as pequenas coisas. Por exemplo, você chegou em casa e a casa não está arrumada como você gostaria, tudo bem, mas e ontem? A casa estava arrumada. Então, se você for fazer questão da casa estar arrumada toda vez que você chegar, você vai ter sempre que brigar com ela. Então, aprecie as coisas que ela fez naquele dia. Por exemplo, a casa não está arrumada, mas tem um jantar pronto, né? E uma maneira de você conseguir mais das coisas boas e positivas é elogiar a pessoa quando ela faz essas coisas, tá bom? Então, aprenda a elogiar, reconhecer, ainda que seja poucas vezes, e ela então estará motivada a fazer mais, porque afinal ela gosta do elogio. Engulo, certo? Tá? Mas eu fico quieto, não, eu fico quieto, você acha que eu estou te desprezando. Eu não estou te desprezando. Eu estou quieto. Você não quer que eu me calo? Se eu falo, estou errado. Se eu me calo, estou errado. Você fala que você conversa com as pessoas jogando direto, eu já percebo, você joga direto. Não é jogando que nem você estava conversando com o seu primo, você joga direto, eu não sou boba. Não é jogando direto. Joga sim. Não é você que, para você pega aquilo como indireto. Eu não posso falar nada que tudo para você é indireto, não preciso falar indireto, preciso falar direto, estou convivendo com você. E outra coisa, você tem que ter mais paciência, sempre pegar mais calma, paciência com as crianças. Como é que é? Eu sei que quando eu estou em casa também, você não sabe. Quando eu estou em casa também, passa do limite, entendeu? Acaba perdendo a paciência com eles. Mas às vezes, se você for, você mesmo sabe, às vezes é besteirinha, depois que você já fez. Porque eu sei que criança estressa realmente, estressa, que quer brincar, quer gritar, quer fazer isso aí, ainda mais mulher que fica em casa, entendeu? Mas você tem que ter paciência, você é mãe. Eu não tenho paciência, não. Você tem que ter mais paciência. Não, você tem pouca paciência. Você tem pouca, muito pouca paciência. Bom, deu para ver entre a conversa de vocês dois que realmente a Karina é a menos paciente no relacionamento. Mas o estresse ajuda a isso. E aí que volta aquela dicasinha, Alexandre, que vale a pena você investir um pouquinho no fim de semana, sair, levar a Karina para passear, com as crianças e às vezes sem as crianças, para ela se sentir valorizada, ela sentir que você reconheceu, ela passou a semana inteira em casa, estressada, então você reconheceu e quis dar uma pausa, um tempo para ela e fazer algo que ela goste. Se você fizer isso, a irritação dela vai diminuir, a paciência vai aumentar, porque você também vai acumular crédito com ela. Então fica essa dica aí para você. Será que o amor pode vencer uma timidez doentia? Esse é o tema principal do filme que vamos indicar hoje. Pois é, Românticos Anônimos é o nome do filme que tem como protagonistas duas pessoas, uma feita para a outra, mas que precisam descobrir isso e tomar coragem para lidar com o amor que surge entre eles. Ela é uma solitária especialista em chocolate, cheia de problemas emocionais, à procura de emprego. E ele é o dono de uma pequena fábrica de chocolates, também com uma timidez crônica. Vous aimez le chocolat? Oui, il faut quand même pour... Merci. C'est combien? Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir? Non, mais par contre, je vous invite au restaurant. Moi? Ça pose problème? Non.
tiens, bonsoir. Être seul avec une femme, pour moi, c'est une torture. Mademoiselle Delange! Vous allez devoir toucher quelqu'un. Toucher. Toucher comment? Românticos anônimos. Ilustra um ponto muito importante na vida das pessoas. Nós temos visto no nosso trabalho que a timidez é um problema sério entre as pessoas, que impede muitos de encontrar a pessoa amada. Às vezes ficam solteiros por longo tempo, porque sempre fica pensando, mas e se a outra pessoa me rejeitar? E se a outra pessoa fizer isso, fizer aquilo? E a gente vê que é uma qualidade do homem de verdade. O homem de verdade, ele sabe se colocar no seu lugar e sabe quando vencer a timidez, né? Porque, às vezes, quando o homem dentro do casamento é muito tímido, ele deixa as coisas para a mulher e acaba não cumprindo o papel de homem. Aí que ela começa a tomar as iniciativas que ele tinha que tomar, né? E fica difícil para ela dar o respeito que ele precisa, porque quando vai ver, ela que fez tudo, ela que tomou, ela que foi lá, pagou, resolveu. Então ela fica com aquela sensação de que, para quê? Né? Para que ele está aqui? Porque eu que tenho que ser o homem da casa. Então a timidez às vezes gera confusão, porque se o homem não faz o seu papel, então o que acontece? A mulher, ela tem que fazer, e a consequência disso é o que vemos hoje, né? A mulher desvalorizando o homem e o homem querendo, às vezes, competir com a mulher. Um problema que não existia há algumas décadas atrás. É isso aí. Bom, a ferramenta de hoje vai ajudar aqueles que estão passando por isso. O jeito é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você, mulher, é quem reforça o homem que seu parceiro tem dentro dele. E essa é a ferramenta de hoje. A ferramenta, então, é faça o seu homem se sentir homem. Essa é a ferramenta para todos, especialmente as mulheres. Porque as mulheres, elas têm o dom de fazer o homem se sentir homem ou menos, né? E eu escolhi aqui uma foto que inspira, né? Eu tentei achar uma foto mais máscula do que dos 300, né? Aquele filme, Os 300, os espartanos, mas eu não consegui. Aliás, tem aqui uma outra foto, né? Aqui do Leônidas, o rei Leônidas, e eu não posso garantir que aplicando essa ferramenta você vai ganhar os homens, o seu marido vai ganhar um estômago tanquinho assim. Ó. O importante é que ela consiga ver isso nele, mesmo que ele não tenha. Mesmo né, que ele não tenha. A ideia é o seguinte, é que para fazer o seu homem se sentir homem, o que acontece? É nas pequenas coisas. Às vezes a mulher, ela acaba castrando o seu homem quando ela faz certas coisas que tira a masculinidade dele. Então, por exemplo, umas dicas que a gente pode dar, só para ilustrar, quando a mulher ela é feminina, então ela faz o homem se sentir mais masculino. Então, por exemplo, o homem chega cansado em casa, ela vai, tira o sapato dele, ela dá uma massagem nele, né? Não precisa ser todo dia, não estou falando que ela vai fazer isso todo dia, mas de vez em quando ela chega e fala, vem cá, você está tão cansado, você trabalhou tanto hoje, vem cá que eu vou te dar uma massagem. Então, ela vai lá e ela faz o seu marido se sentir como o máximo, porque qual homem que não gosta de uma massagem, especialmente da sua mulher? Ele se sente assim, como se ela fosse uma fã dele, né? Então, ele vem para casa como um herói e ela o trata assim. Por exemplo, se a Karina fizer isso quando o marido dela, né, chegar em casa, ao invés de ficar reclamando dos filhos ou que não sai, eu acho que ela vai ter um resultado bem diferente. E também deixar o homem fazer as coisas de homem. Por exemplo, o homem normalmente gosta de assistir futebol, nem todo homem, mas tem homem que gosta de pescar, né? Tem homem que gosta de sair com os amigos. Se são bons amigos, eles não vão fazer nada demais. A mulher, ela não pode ficar com ciúme, ficar querendo prender, controlar o seu marido. Deixa ele ser homem. E se ele esqueceu de levantar a tampa do vaso, também vai lá e só abaixa a tampa do vaso. Ou você quer que ele sente no vaso igual você para fazer xixi? Né? Se a mulher quer que o homem seja homem, então ela não deve tratar o seu marido como se fosse uma mulher. Isso é muito importante, né, o que você falou, porque às vezes a mulher esquece isso. Ela fica esperando
o que uma outra mulher faria no lugar dele, né? Então, é a consideração, é ser mais sensível, né? Sendo que ele é homem, ele não é assim, ele não repara certas coisas, né? Você cortou seu cabelo, chega em casa, o seu marido não reparou. Então, você já acha aquilo um problema. Só que ele não é um problema. Ele é homem, só isso. Ele é homem. E a dica final dessa ferramenta é o seguinte: sempre pergunte a opinião dele. Sabe, às vezes nem que você já sabe até a resposta, ou então você tem até uma opinião melhor, mas chega para ele e fala assim: amor, eu estou pensando em fazer isso, mas eu queria saber o que você acha, o que você pensa, né? Porque o homem gosta de saber que ele teve uma opinião. Tem homem que se nega a dar opinião mais no casamento, sabe por quê? Porque ele acha assim: olha, não importa o que eu falar, você vai fazer do seu jeito de qualquer maneira. Então vai e faz o que você acha. Quer dizer, a mulher, ela fica afeminando o próprio homem. Aí não tem jeito, fica realmente ruim para a relação. Então, não se esqueça, mulher, faça seu homem se sentir homem. Aí alguém vai dizer assim, uma mulher, posso até ouvir uma aluna da Escola do Amor dizendo assim: ah, mas e quando que o homem vai fazer a gente se sentir mulher? Isso vai ser para outra aula. Fique sintonizado nos próximos programas da Escola do Amor, tá bom? Há quem diga que, conforme o momento do casamento, a mulher conversa mais com o cachorro do que o marido. E para evitar que isso aconteça, nossa dica de hoje é para você fazer um passeio diferente, uma caminhada, que ainda acaba em piquenique. Vamos ver. Eles chegam meio tímidos e logo entram na brincadeira, porque o que essa cachorrada quer mesmo é carinho e muita farra. Alguns são estilosos e, se repararmos bem, lembram os donos. Esse foi o terceiro projeto Pra Cachorro da ONG Natureza em Forma, em parceria com a Matilha Cultural. Uma boa dica de lazer para quem gosta de passear com os bichinhos de estimação. O melhor de tudo isso é que é gratuito. Já dizia o ditado que o cachorro é o melhor amigo do homem. A Phoebe é super companheira da Liliane e do Alexandre. É isso mesmo, Liliane? Mais que companheira, é quase uma filha. E hoje você trouxe ela para passear. Isso, a gente costuma ter esses hábitos, né, para socializar o cachorro e a gente também, conhecer gente que gosta de cachorro também. Alexandre, como que a Phoebe entrou para a família? A Phoebe veio pra gente como uma doação. Era de uma amiga nossa que não tinha condições mais de cuidar. E há 2 anos ela está com a gente. 2 anos de muita alegria para o casal apaixonado. Phoebe chegou quando Liliane e Alexandre tinham 1 ano de casado. E foi amor à primeira vista. A vida mudou, porque éramos nós dois somente em casa, ele com a rotina de trabalho dele, eu com a minha. A gente em casa não tinha outras preocupações, né? E não dá mais para viver sem. Não. E não dá mesmo. A cadela já faz parte da família. O nome Phoebe veio do seriado Friends. Então qualquer semelhança é mera coincidência. Assim como no seriado, Phoebe, a nossa cachorra, adora passear. E é dessa maneira que começamos a nossa caminhada, ou melhor, cão-minhada. E lá vão eles e seus donos, todos devidamente uniformizados. A animação é garantida. Aqui é possível encontrar de tudo, desde os cãezinhos mais atléticos até os mais preguiçosos. Mas vamos apressando o passo. Nossa primeira parada é no Largo da Memória, o primeiro monumento de São Paulo, erguido em 1814. A Phoebe, a Liliane e o Alexandre parecem estar gostando do passeio. Próximo destino, Teatro Municipal de São Paulo, um dos principais cartões postais da capital paulista. É bom que vocês aproveitam e a cachorrada também. Também. Até quer participar da entrevista. E aí, o que você tá achando? Ficou tímido. Que timidez que nada. A cachorrada parece estar bem à vontade. Próxima parada, Praça da República. Um cenário ideal para relaxar. Depois da caminhada, nada melhor do que um banquete, mas ela não pode comer tudo, é isso? Não, a alimentação dela tem que ser controlada, porque ela tá um pouco acima do peso, e então não posso deixar ela solta aqui não, porque senão seria um estrago aqui. Nem um biscoitinho, Alexandre? Não, foi um só. Eu deixei um só porque depois de toda essa caminhada, ela cansou
bebeu muita água, falei, agora pode, mas é só um. Pelo jeito, a FIB não se deu bem nessa, mas os que não puderam apreciar o banquete deliciaram-se com a exposição de fotos, pequenos amigos. E no fim, tudo acabou em diversão, para os cãezinhos e, é lógico, para os donos. Agora vamos continuar com os nossos convidados. Então, César, você foi o perfil do pior marido do mundo. Concorda, Aline? Concordo, plenamente. Assina embaixo. E o que você fez ou o que aconteceu para você querer mudar? Bom, eu vi a mudança dela, parou de me cobrar. Pessoas também que se aproximavam de mim falavam que eu tinha que mudar, me deram uma luz, me deram uma direção, falaram comigo, me orientaram. E eu percebi que eu tinha que ser diferente. Porque eu via em outros casais uma diferença, não era como eu estava agindo, o comportamento do homem era diferente com a mulher, eu via que o comportamento da mulher também é diferente com o homem, então caiu a ficha. Até porque a sua maneira de ser machão não estava funcionando, né? Fala a verdade. Não resolvia, estava piorando. Eu achava que eu fazendo aquilo, eu ia ser adorado por ela, eu ia colocar dentro dela que eu era o melhor homem, que eu arrebentava, que as pessoas iam olhar para mim e falar assim, não, esse daí é bom, esse aí é valente. Mas... Quer dizer, até halterofilismo você fazia para ficar bombado e tal? Musculação, fiz muita mesmo. Cheguei a tomar vários tipos de remédio para crescer, ficar fortão, a ponto de andar com os braços abertos, as pernas abertas, para pôr medo nas pessoas, é verdade, para pôr medo nas pessoas. Quer dizer, na verdade, quando a gente vê isso então por aí, não só isso que você falou agora, mas o comportamento no todo que você tinha antes, na verdade a gente está vendo o quê? É um ser do sexo masculino que tem uma ideia muito errada do que é ser homem. Você pensava que ser homem era aquilo. Exatamente. E hoje você entende que diferente? Totalmente ao contrário. Eu achava que ser homem era eu impor, ser mandão, brigar, humilhar, colocar autoridade nas pessoas, mandar nela na frente dos outros. Eu gritava com ela na frente dos outros. Ela vinha falar qualquer coisa, às vezes para me ajudar. Eu dava grito nela, falava, cala a boca, você não sabe de nada, eu que mando, eu que dou as ordens. Falava para ela, você tem que bater continência para mim, eu sou o coronel, eu sou o chefe. Mas você falou que ela te ajudou a mudar, né? Como que ela te influenciou a mudar? Bom, a maneira que ela começou a se comportar, eu falava com ela, gritava com ela, começou a ficar quieta, parou de me cobrar. Ela cobrava. Respondia de volta. Respondia. Eu falava e ela retrucava. Batia de frente com você. Exatamente. Eu falava A, ela falava B, C, D, E, F, ela rebatia. Ela queria impor a minha mudança, então era pior. Porque das duas uma, ou a Aline tinha que dar um chute no teu traseiro porque ela não merecia aquilo, mulher nenhuma merece aquilo, ou então ela tinha que usar outra estratégia, né? Porque o que ela fazia de retrucar, de fazer o abecedário inteiro, como você falou, também não ajudava a situação, né? Eu não tinha como. Me pirraçava, eu ficava nervoso. Se as atitudes dela, o comportamento dela, se não visse nenhuma mudança, era pior. Porque se eu falava, ela retrucava, aí eu partia para cima. Aí eu comecei a falar, ela parou de falar, ela já não falava mais nada, ela já ficava quieta, ela começou a me tratar diferente, começou a fazer as coisas para mim que não fazia. Chegava em casa, ela estava lá toda arrumada, perfumada. Antigamente, chegava em casa, ela tá nem aí, ó, cabelo tudo bagunçado, toda bagunçada. Eu falava, que isso, pô? Ela falava assim, você não faz nada, eu também não faço. Quer dizer, ele era o fogo, você era a gasolina, né? Queria pagar na mesma moeda, né? Porque eu queria impor a mudança dele. Como não tinha resultado, então eu pirraçava. Aí eu vi que também não deu resultado. Aí você decidiu mudar para a água. Exatamente. Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso, né? Mas a gente tem aí uma reportagem de homens machos que tentam ser machos, né? Mas acabam dando com os burros na água. Vamos lá. Eles são sarados, fazem o estilo bad boys e atraem muitas mulheres. Pegue isso. As telas do cinema são um prato cheio para os típicos personagens machões.
O ator Jason Statham já se tornou queridinho dos filmes de ação. Os papéis de destemido, casca grossa e impiedoso são perfeitos pro bonitão. Tem 5 segundos. 5. E eu não faço ideia do que tá falando. 4. Eu não sei do que tá falando. Eu não sei do que tá falando. Outro que está no topo da lista é Bruce Willis. Em Duro de Matar, o ator dá vida ao detetive John McClane. Com inteligência, sensibilidade e coragem, ele luta e vence sozinho 12 terroristas que tentavam tomar um prédio. Sabe aquela frase que diz: homem que é homem não toma mel, come abelha? Pois é, poderia cair como uma luva para o personagem brasileiro mais macho dos últimos tempos. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. O senhor vai sair. Wagner Moura deu vida a Nascimento, o capitão da tropa de elite do Rio de Janeiro. No longa-metragem, o personagem é designado para apaziguar um dos morros cariocas mais violentos. Ele não segura a onda e quem sofre com a alta carga de estresse do marido é a esposa. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? Quem manda nessa aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Já na vida real, algumas mulheres também sofrem com esse tipo de homem. A cantora Rihanna foi agredida pelo então namorado Chris Brown. O rapper americano espancou a morena e foi parar na prisão. A relação chegou ao fim. Arrependido, o músico se desculpou. What I did was unacceptable, 100%. I can only ask and pray that you forgive me, please. Será que depois dessa, o machão aprendeu a lição e vai mesmo se comportar daqui pra frente? Então, o César era assim aí, como você acabou de ver, mas hoje ele mudou, né, Aline? Mudou. Como que você compara o César machão do César homem? Quais as diferenças? Hoje ele é amigo, antes ele não era. Hoje ele é companheiro, que também não era. Hoje existe diálogo, porque antes era tudo na base do grito. Então, hoje a gente senta, conversa, esclarece, resolve. Tem companheirismo, tem fidelidade, porque quando machão tinha eu e mais um monte. Hoje só a mim. Então, essa é a diferença. Hoje ele é perfeito, completo. E você também mudou, então? Porque ele disse que você mudou e influenciou ele. Como que você mudou? Então, à base de conselhos, né? Conversando com pessoas próximas, que foram mais velhas, mais experientes. Bons exemplos, né? Bons exemplos, que me orientavam como deveria ser para alcançar a mudança dele. Porque tem gente que, às vezes, até busca conselho, mas das pessoas erradas, que vão e falam, você tem que dar um chute nele, tem que fazer isso, fazer aquilo. Trair também, quer dizer, aí segue mau exemplo, acaba piorando a situação. Né? Não, foram bons exemplos de vida, de atitudes, que fizeram eu me espelhar para mudar e alcançar a mudança dele também. Excelente, quer dizer, então houve uma mudança, uma coisa quase que impossível, né? Alguém como o César. Mas quando a gente fala de macho e homem, o que a gente quer dizer, afinal? Bom, o homem, ele tem basicamente 4 características principais. Primeiro, ele passa segurança para sua mulher, em todos os sentidos. Não só a segurança financeira, né? Mas, por exemplo, o César não passava segurança quando ele era estourado, ele tinha aquele temperamento muito agitado, muito quente. Então, ela ficava na insegurança, ficava com medo dele, até de falar com ele. Ele passa segurança quando ele é amigo, né? Ele tem diálogo com a sua esposa, quer dizer, ela precisa, ele sabe que ela precisa disso, então ele dá para ela, sem impor, né? Sem machucá-la. Então, a segurança é uma coisa, a outra coisa é a liderança. O homem de verdade, ele oferece liderança para sua esposa ao ponto dela confiar em segui-lo. Tem homem que às vezes fica impondo, o machão quer impor que ele quer ser o cabeça, é o que mando aqui. Mas o líder, ele não precisa impor. Ele inspira os seus seguidores.
O líder, ele convida as pessoas a seguir e as pessoas seguem-no porque querem, não porque são obrigadas a seguir. Então, o homem de verdade inspira a sua mulher porque ele é decidido, ele tem bons objetivos na sua vida, então ele é um líder de verdade. Já falamos também, a própria Aline, outra característica do homem é que ele é fiel a uma só mulher. Né? Ele pode ter muitas, se ele quiser, mas ele decide ser fiel a apenas uma. E, finalmente, a quarta característica do homem de verdade é que ele é honesto. Ele não opta pela mentira, mesmo quando ele poderia contar uma mentiria para se livrar da perseguição da mulher ou da chateação da mulher, mas ele prefere ser honesto porque ele sabe que a honestidade vai gerar confiança no relacionamento. Então, são 4 características, tem mais, mas as principais que eu diria que formam aí as pernas principais do homem de verdade. Quero agradecer a vocês pela participação. Tá bom? Felicidade, parabéns, César. Obrigado, Renata. Você é mais feliz hoje, sendo homem do que macho? Hoje é diferente. Hoje é o amor da minha vida. É hora da revisão. É fácil ser macho. O difícil é ser homem. Um homem de verdade faz a sua mulher se sentir segura em todos os sentidos. Encerrando, a mulher cumpre um papel muito importante na formação do homem de verdade. Não o trate como se fosse uma mulher. Infelizmente, o tempo passa rápido e a Escola do Amor está chegando ao fim. Um ótimo final de semana para todos. E até o próximo sábado. Tchau, tchau. Que tipo de família é a sua? Tradicional ou moderna? Será que existe um formato ideal de família? Próximo sábado, meio-dia, na Escola do Amor.